A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para aplicar a aula da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Amém? Já fiz o compartilhamento aí do link nos grupos de WhatsApp da igreja e ainda dá tempo de você compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder. Querido, que eu não tenho sombra de dúvida que esse estudo vai ser uma bênção para você e para todos aqueles que você compartilhar esse link aí. Amém? Aproveito aqui a oportunidade também para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, a sua esposa missionária Aline, aos seus filhos, a missionária Magda, aos seus filhos Talita e Tiago, e ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém? Essa família que foi chamada para uma missão aqui nessa terra, de cuidar de pessoas, ovelhas, famílias, ministérios, empresas e empresários, e cumprem esse chamado de uma forma muito responsável e com muito compromisso e comprometimento. Amém? Então, ainda dá tempo de você compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder. E para essa semana, o Senhor colocou no meu coração um tema que eu pudesse compartilhar com você. E esse tema diz: quem são as pessoas que são sempre abençoadas por Deus? Então veja, né, que tema interessante. Será que você é uma pessoa que é sempre abençoada por Deus? Será que você sabe como uma pessoa tem que agir diante de Deus para que ela seja sempre abençoada por Deus? E o Senhor não me levou para esse estudo ali no livro de 2 Coríntios, né? Precisamente ali no capítulo 9, versículo 8, para nós começarmos aqui a fazer o estudo dessa aula da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Mas como nós fazemos sempre, querido, nós vamos orar ao Senhor para que Ele conduza esse momento, que eu não venha falar nada aqui que saia do meu coração, mas que sim, querido, saia do coração de Deus, direto para o seu coração. Então eu peço que você curve a sua cabeça, que nós vamos orar entregando esse momento na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Meu Deus e meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, por este dia na tua presença, te agradecer pelo ar que respiramos, te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida, pelos livramentos que tu tem nos dado, pelo alimento que tem chegado em nossas mesas, Senhor. Muito obrigado por todos esses benefícios que tu nos proporciona. Quero te pedir também, Senhor, que tu tome a frente dessa EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Que eu não venha aqui, Senhor, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, que saia direto do seu coração, direto para o coração dos seus filhos. E que esse estudo, Pai amado, ele vá como semente frutífera nas terras que são os corações dos teus filhos. E que essa semente, ela frutifique a 100 por 1. E que esse estudo de hoje, Pai amado, não fique apenas no ouvir, e sim no praticar. Que eles possam entender, Pai amado, esse estudo de hoje e colocar em prática em todos os dias da sua vida. É isso que eu te peço, Pai, e eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E agora nós vamos fazer o compartilhamento aqui do texto da palavra de Deus, ao qual eu falei com você, do livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, precisamente no versículo 8. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhes seja acrescentada, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você. Depois você pode pegar a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, pegar esse capítulo 9 e dar uma estudada ali nesse capítulo completo. Querido, todos nós desejamos ser abençoados por Deus. Amém? É ou não é? Eu quero ser abençoado por Deus, você quer ser abençoado por Deus. Queremos que o Senhor entenda sempre o quê? Que Ele estenda sempre o quê? A sua poderosa mão sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida sentimental,
sobre a nossa vida profissional e também sobre a nossa vida financeira. Como também nós queremos o quê? Que Ele cuide da nossa saúde, que Ele cuide da nossa família, que Ele nos afaste de todo mal. E o que eu gostaria de dizer para você? Que fazer tudo isso na minha vida e na sua vida não é nenhum sacrifício para Deus. Fazer isso por mim e por você. E para que você entenda bem isso que eu estou te falando nesse dia de hoje, eu vou ler esse texto de novo de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, para você entender. Olha o que lemos lá. E Deus é poderoso. Então, aqui, esse versículo, Paulo já está nos falando que o Senhor ele é todo poderoso para fazer o quê? Toda a graça que lhe seja acrescentada ou que seja necessária na minha vida e na sua, para que em todas as coisas e em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda obra ou em todas as áreas da sua vida. Então, Deus é poderoso para fazer tudo o que eu preciso e para fazer tudo o que você precisa. Mas, apesar disso, querido, você sabia que existe muitas pessoas que têm perdido o quê? As bênçãos de Deus em suas vidas. Por quê? Porque elas decidiram viver o que? Longe da presença de Deus. Elas preferem continuar num mundo de pecado, sempre reclamando de tudo e desobedecendo o que? Os ensinamentos de Jesus, da palavra de Jesus. E não há nada mais importante nessa vida do que nós obedecermos a palavra do Senhor. Como também não há nada mais triste do que passar por este mundo sem o quê? Sem experimentar a bondade do Senhor nas nossas vidas. E para que isso, querido, aconteça na sua vida, hoje e sempre, nesse estudo de hoje eu vou o quê? Eu vou mostrar os tipos de pessoas que Deus sempre abençoa. Para que você fique alerta, para que você pegue esse estudo e guarde no seu coração, em saber quais são os tipos de pessoas que o Senhor ele sempre abençoa. São algumas pessoas que elas estão com as suas características onde? Baseada ali nas boas aventuranças, citadas aonde? No livro ali de Mateus, capítulo 5. Então, eu vou pegar esse livro de Mateus, capítulo 5, e vou dizer para você quais são as pessoas que o Senhor sempre abençoa. E a primeira pessoa que eu gostaria de falar com você, que o Senhor abençoa sempre, são as pessoas pobres de espírito. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 3. Presta atenção. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então você repare que Jesus não está falando aqui da pobreza financeira ou da pobreza material da vida do ser humano. Jesus aqui está falando das pessoas que olham para dentro de si própria, para dentro da sua alma, e elas percebem que não tem nada para oferecer a Deus. Elas não se consideram pessoas boas e nem justas, mas o que elas fazem? Elas sabem que são pecadoras e depende totalmente da graça e da misericórdia do Senhor. Elas também, querido, não se acham fortes e nem valentes, porque elas sabem, elas têm o conhecimento que elas são fracas. E tudo que lhe resta fazer é o quê? É pedir que Deus tenha misericórdia da vida delas. E Jesus, ele ama essas pessoas que ficam na sua total dependência, que sabem que não pode salvar a si mesma e colocam o quê? Toda a sua confiança, toda a sua expectativa no que ele pode proporcionar na vida dessas pessoas. E por isso acontece o quê? Elas recebem do Senhor não apenas bênçãos, mas como também o quê? O reino dos céus e o reino de Deus na vida de cada uma delas. A segunda pessoa que eu gostaria de compartilhar com você, que Deus sempre abençoa, são aquelas pessoas que choram. E quando você pega ali o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4, você vê: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E esse tipo de choro que o Senhor Jesus está falando aqui no livro de Mateus 5, capítulo 4, não tem a ver com o choro por causa de um problema pessoal que porventura nós estejamos passando,
ou a perda do emprego, ou o fim de um relacionamento amoroso. O Senhor aqui, ele não está falando acerca de nada disso. Esse choro que Jesus está falando é aquele que nasce através de quê? Através do arrependimento e da tristeza causada pelo pecado. Quando nós lemos ali sobre Davi, Davi tem muitas dessas atitudes diante de Deus. Ele peca e com seu coração contrito e arrependido, ele pede perdão a Deus e Deus perdoa o rei Davi. E é importante nós entendermos aqui também, nisso que lemos aqui, que não é somente pelo nosso pecado, e sim o pecado de quê? Da nossa família, dos nossos amigos e do nosso país. Então as pessoas choram de tristezas por conta disso. Não só por arrependimento dos pecados dela, mas também pelo seu familiar, pelo seu amigo ou por a causa do seu país. E a dor causada pela injustiça deste mundo e pelo sofrimento de tantos irmãos. Então, essas pessoas, elas choram diante do Senhor com o seu coração contrito por conta de todas essas coisas. E aí, o que Deus faz? Deus consola e abençoa essas pessoas que estão sofrendo ali, não só por elas, mas também por pessoas amigas, por seus familiares e pelo seu país. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que o seu coração é como o coração dele, que sente o quê? Amor e compaixão pelos outros. Que o coração do Senhor é assim. Ele sente compaixão e amor por mim e por você. Então, querido, se você quer ser abençoado por Deus, o que você precisa fazer? Você precisa parar de olhar apenas para você e para os seus problemas e começar o quê? A se preocupar com quem está ao seu redor, ao seu lado. Você precisa olhar para o seu irmão e sofrer por ver que ele está afastado da presença do Senhor. Então, isso tem que ser um motivo de tristeza, de compaixão, e você tem que chorar orando por ele para que ele volte à presença do Senhor. Mas caso você, querido, não consiga ter esse sentimento dentro de você, o que você tem que fazer? Pedir a Deus para que ele troque o quê? Esse seu coração de pedra e coloque no lugar o quê? Um coração de carne, um coração bondoso, um coração amoroso, um coração de amar e perdoar, como é o coração de Jesus. E a terceira pessoa que Deus sempre abençoa, que eu gostaria de compartilhar com você, são aquelas pessoas que elas são humildes. E quando nós vamos ali no livro de Mateus, né, no capítulo 5, versículo 5, Jesus diz assim: Jesus não está falando aqui sobre o pobre de espírito, veja bem. Jesus está falando aqui, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então é muito importante nós entendermos aqui. Nessa passagem, Jesus se referiu àqueles que, mesmo sendo que humilhados, mesmo sendo criticados e ofendidos, o que eles fazem? Eles não se deixam ser dominados pela ira, pelo sentimento de vingança, muito pelo contrário. São pessoas que usam o quê? A paciência e a fé que eles têm para quê? Para suportar as lutas que eles estão passando. E por que eles são abençoados diante de Deus? Porque eles entendem que é Deus quem os defende e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, porque é Deus que está à frente, é Deus que vai à frente da batalha, é Deus que defende ele. Em outra passagem do mesmo Evangelho de Mateus, se nós formos estudar, Jesus vai falar acerca disso, mas de outra maneira. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29, o que Jesus diz? Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então, nós sabemos que Cristo, ele foi o quê? Cristo, ele foi perseguido, Cristo, ele foi humilhado, mas em momento algum ele fez o quê? Ele revidou ou fez o quê? Mal a alguém. Jesus nunca fez isso. O que ele fazia quando ele estava ali sofrendo humilhações e perseguição? Ele entregava tudo na mão de Deus, do Deus Pai Todo-Poderoso. Por quê?
porque ele sabia que a verdadeira justiça vinha de quem? Vinha dele, vinha do Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós devemos viver da mesma maneira que Jesus viveu. E com isso, o que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida? Ele nunca vai deixar de nos abençoar. A outra pessoa que eu gostaria de compartilhar com você, que Deus sempre abençoa, é quem busca a justiça. Se nós formos ali no versículo 6 do livro de Mateus, capítulo 5, Jesus vai dizer assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão o quê? Satisfeitos. E o que significa aqui o que lemos? Ter fome e sede de justiça. Significa não se conformar com as injustiças que acontecem no mundo. E a melhor forma de eu e você combater isso é o quê? É viver de maneira justa, nós sermos justos em todas as nossas decisões. O mundo, ele faz o quê? Ele nos oferece muitas tentações. Para quê? Para nós cometermos injustiça com o nosso amigo, com o nosso familiar, às vezes até com a nossa esposa ou esposo, ou com os nossos filhos. Isso pode ser o quê? Numa forma de suborno, numa forma de mentir, falsas promessas que a gente faz e sabe que não vai cumprir. Para quê? Para sempre nos levar a tirar proveito de algo ou de alguém. Então, o mundo ele vai sempre nos direcionar a fazer isso. E nessas horas, querido, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos lembrar de que Deus não se agrada da injustiça. E por que Deus não se agrada da injustiça? Então, quando escolhemos fazer o que é certo, Deus se agrada. Quando nós escolhemos fazer o que é errado, Deus se desagrada de nós. Mesmo que muitas vezes, querido, seja difícil, o Senhor nos recompensa e nos abençoa se nós fizermos a coisa certa, se nós tomarmos a atitude certa. E a outra pessoa, querido, que eu queria compartilhar com você nesse dia de hoje, que Deus sempre abençoa, é quem tem misericórdia. No versículo 7 do capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus diz: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se tem um adjetivo que define muito bem quem é Deus, é que ele é o quê? Ele é um Deus misericordioso. O Senhor, ele tem um coração que nos enxerga além dos nossos pecados. Guarda isso. O coração do Senhor, ele nos enxerga além dos nossos pecados. E nós temos que agir dessa mesma forma. Ele prefere nos amar, ele prefere nos perdoar, em vez de nos condenar. Ele nos trata dessa forma. E quando agimos da mesma maneira que ele age, nós somos o quê? Nós somos abençoados com a graça, com a misericórdia e com a bondade dele, que tanto precisamos da parte dele. E aí talvez você me pergunta, irmão Gilson, como eu posso agir assim para receber a graça, misericórdia e bondade de Deus, dedicando parte do nosso tempo, dedicando parte do nosso recurso com quem? Com o nosso próximo. Ter misericórdia de quem precisa que nós tenhamos misericórdia e se comover o quê? Com a situação de fragilidade do outro e fazer o que for preciso para ajudá-lo. Então, muitas das vezes, a gente vê que tem pessoas passando por dificuldade, precisando da nossa ajuda, e nós não usamos o nosso coração amoroso e bondoso para poder dar a mão para essa pessoa, para poder ajudar essa pessoa. E aí talvez você me pergunte, irmão Gilson, como que eu faço isso? Orando, aconselhando, evangelizando, ao invés do quê? De apontar dedo e julgar as pessoas. Resumindo para você entender, querido, melhor o que eu estou te dizendo, ser misericordioso é o quê? É obedecer o mandamento de Jesus, de o quê? De amar o próximo como estivesse amando a si mesmo. E a outra pessoa que eu gostaria de compartilhar com você, que são pessoas que o Senhor sempre abençoa, sabe quem é? São as pessoas que são puras de coração.
Quando nós vamos ali no versículo 8 do capítulo 5 do livro de Mateus, está escrito assim: bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Então, essas são aquelas pessoas que aceitam Jesus e não permite o quê? Que a sua mente, o seu coração sejam dominados pela malícia, pelas obras da carne. Essas pessoas, a palavra de Deus está dizendo aqui que elas receberão a bênção de Deus, agindo dessa forma. Jesus também disse para nós ficarmos aqui bem familiarizados com o estudo de hoje, em Mateus, ali no capítulo 15, que é do nosso coração que procede o quê? Toda maldade. E com isso torna o homem o quê? Impuro. Então, toda maldade, ela procede do nosso coração. E como podemos evitar os nossos maus pensamentos e sentimentos que brotam dentro de nós, nos nossos corações? Existe uma frase que diz assim, que cabe muito bem em cima disso que nós estamos estudando, que não podemos impedir um pássaro de pousar na nossa cabeça, mas podemos o quê? Impedi-lo de fazer ninho. E isso é a pura realidade. Se vier um pássaro para pousar na sua cabeça, você vai poder se virar, espantar, bater nele com a mão, mas você pode muito bem impedir o quê? Que ele faça ninho na sua cabeça. E isso quer dizer o que para mim e para você? Que nós não podemos evitar que os maus pensamentos e sentimentos eles surjam na nossa mente. Mas o que nós temos que fazer? Expulsá-los antes que eles criem o quê? Raízes nos nossos corações. Então, meu irmão, se você quer caminhar com Deus e ser abençoado por Ele, o que você tem que fazer? Você tem que buscar viver em santidade e se afastar de tudo que te afasta do Senhor. Amém? E a outra pessoa que eu gostaria de compartilhar com você, que o Senhor, ele sempre abençoa, são aquelas pessoas que buscam a paz a todo custo. Veja o que Jesus disse no versículo 9 de Mateus 5. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Então, veja que coisa linda. Então, aqui está dizendo que buscar a paz não significa apenas que devemos ter uma paz interior. O que está dizendo aqui, no que lemos aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9, não está falando apenas acerca de nós buscarmos uma paz interior, ou ter que aceitar tudo que é imposto a nós, sem discordar de nada ou de ninguém. Aqui está dizendo que os pacificadores, eles são aqueles que se reconciliam com Deus, e por isso eles receberão Jesus como seu Senhor e Salvador. E o que ao receberem verdadeiramente a Cristo, o que vai acontecer? Eles buscam viver em paz com todos. E mais do que isso, eles promovem o quê? A paz entre as pessoas através da proclamação do Evangelho. Ou seja, para você entender melhor, é reconhecido como filho de Deus quem? Aquele que luta realmente pela paz entre as pessoas, pelo bom convívio entre as pessoas, não somente pela sua paz interior, mas também a paz de todos os que estão à sua volta. E como você pode fazer isso? Ajudando na reconciliação entre irmãos que estão brigados, ajudando na reconciliação entre casais que estão em crise nos seus relacionamentos, pais e filhos que não estão se entendendo, não estão com um relacionamento muito bom, enfim, estendendo a mão para todos aqueles que estão vivendo algum tipo de conflito em seus relacionamentos. Então, amado, o que eu e você devemos fazer? Orar para que Deus nos dê sabedoria e nos use nesse mundo tão conturbado, para que nós venhamos a praticar todas essas ações, para que sejamos abençoados verdadeiramente pelo Senhor. E se você, querido, estiver disposto a levar a paz e o amor do Senhor para as pessoas, as bênçãos, elas nunca deixarão de ser derramadas sobre a sua vida pelo Senhor. O outro tipo de pessoa que eu gostaria de compartilhar com você, querido,
que o Senhor, ele sempre abençoa é quem é perseguido por causa da sua fé em Cristo. No último versículo sobre as bem-aventuranças, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10, Jesus diz assim para mim e para você: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, nós entendemos aqui que desde o surgimento da igreja, fundada logo depois que Jesus ressuscitou e voltou ao céu, o que aconteceu? Os cristãos, eles são perseguidos por causa da sua fé no Filho de Deus. Muitos foram até o quê? Expulsos de suas casas, espancados e até mortos. O próprio apóstolo Paulo, que é um grande apóstolo da palavra de Deus, né? Ele também perseguiu muitos crentes antes da conversão dele. Mas o que é importante eu e você sabermos, depois que ele mudou de lado, que ele se converteu, ele se tornou o quê? Em vez de perseguidor, ele se tornou um dos perseguidos. Por causa da sua fé em Jesus. Porém, o que ele diz para fortalecer a mim e a você? Toda a maldade sofrida por Paulo no tempo em que serviu Cristo não o desanimou. Ele nos fala isso através da palavra de Deus. Por quê? Porque ele conhecia essa promessa da palavra de Deus que Jesus havia feito no Sermão da Montanha, que consta ali no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10. E ele, a fim o quê? De levar uma palavra de bom ânimo aos seus irmãos na fé. E para nós, nesses dias de hoje, Paulo escreveu também para mim e para você no livro de Atos, capítulo 14, versículos 22. É necessário que passemos por muitas tribulações para quê? Para entrarmos no reino de Deus. E o interessante que eu gostaria de falar para você, que essa promessa que Paulo cita também vale para os dias de hoje. Isso que ele está falando não é só para o tempo antigo, isso está valendo para mim e para você nos dias de hoje. Por quê? Muitos cristãos continuam sendo o quê? Perseguidos. Só, querido, que muitas das vezes nós temos uma visão muito distante acerca disso. Achamos que só quem sofre perseguição são aqueles crentes que vivem aonde? Em países da África, no Oriente Médio. Mas isso não é verdade. E por que não é verdade? Muitos de nós sofremos perseguições aonde? No nosso trabalho, na faculdade que estudamos, no nosso círculo de amizade, até dentro da nossa família. Por quê? Por causa da nossa fé que nós professamos em Jesus Cristo. E se isso, querido, tem acontecido com você, eu quero te dizer para você não se entristecer e nem você desanimar. Muito pelo contrário, se alegre, pois o reino de Deus pertence a você, que é perseguido pela palavra dele, por professar a fé nele. Como vimos, querido, no que estamos estudando, as bem-aventuranças de Jesus nada mais são do que um reflexo da sua própria vida. E por que eu estou te dizendo isso? Enquanto Jesus esteve aqui na terra, Cristo foi o quê? Pobre de espírito, ou seja, ele viveu na total dependência do Pai. Como eu e você temos que viver na total dependência dele. Cristo também chorou pelos pecados do seu povo. Cristo foi o quê? Humilhado por não revidar as afrontas e calúnias que fizeram contra ele. Jesus praticou o quê? A justiça o tempo todo. O tempo todo que ele esteve aqui nessa terra, ele praticou a justiça. E, ao mesmo tempo, ele foi o quê? Misericordioso com os piores pecadores. Então, Jesus ele tem um coração puro, incontaminado da maldade. O coração de Jesus ele nunca foi contaminado para a maldade. Ele sempre buscou a paz entre todos, a reconciliação dos homens com Deus. E, por fim, ele foi o quê? Ele foi perseguido e morto na cruz. Então, meu irmão, você que está aí me ouvindo hoje, o Sermão da Montanha, ele praticou e cumpriu na vida dele.
E por isso nós devemos pegar esse exemplo e fazer com que todas essas coisas, para que nós possamos ser abençoados por Deus, nós venhamos a praticar nas nossas vidas. E com tudo isso que Jesus fez, com todos esses seus procedimentos, o que Deus fez? Deus o exaltou acima de todos. E hoje, todos os que creem em sua morte e ressurreição e seguem os seus passos e os seus mandamentos, eles são o quê? Eles são bem-aventurados. E o que acontecerão com essas pessoas? Receberão a vida eterna para viver ao lado de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã que está aqui me ouvindo hoje, se você quer ser abençoado por Deus, o que você deve fazer? Siga a receita de Mateus 5. E aí talvez você me pergunte, irmão Gilson, qual é a receita de Mateus 5? Seja pobre de espírito. Chore com sinceridade quando tiver vontade de chorar diante do Senhor. Seja humilde de coração com as pessoas. Busque a justiça em tudo que você fizer, em tudo que você decidir, em tudo que você opinar, seja justo. Seja misericordioso com aqueles que precisam de misericórdia. Tenha um coração puro, busque a paz a qualquer custo. Você já imaginou se nós cristãos nos prendêssemos a pregar a palavra de Deus e nós buscássemos a paz a todo custo? Imagina como seria o mundo. E ele finaliza, querido, nos dando aqui a última dica no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10, e não se importe em ser perseguido por sua fé em Cristo. Então, nós não podemos nos importar por estarmos sendo perseguidos, por professarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Então, meu irmão, aceitou verdadeiramente o Senhor Jesus como seu único, eterno, verdadeiro e suficiente Salvador? Você tomou essa decisão de verdade no seu coração? Então se prepare que você vai ser perseguido. Mas qual é a boa notícia para mim e para você? Mas a recompensa é muito maior, querido. A recompensa é uma vida eterna ao lado dele, sem sofrimento, sem dor, vivendo o melhor nas nossas vidas. Então, querido, essa é a receita que Jesus nos dá através da sua palavra, conforme estudamos nesse Sermão da Montanha, para herdarmos o reino dos céus e vivermos uma vida eterna ao lado dele. Amém? Então, querido, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. Então, aí, querido, onde você estiver, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, curve a sua cabeça que nós vamos orar para que essa palavra verdadeiramente seja recebida no nosso coração. Faça morada nessa terra fértil que é o meu coração e o seu coração. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por este estudo de hoje. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa que abriu a nossa mente, abriu o nosso conhecimento para nós, Pai amado, entendermos como temos que fazer para verdadeiramente ser abençoado por Ti, Senhor. Então, Tu nos ensinou através da Tua palavra que para sermos abençoados nós temos que ser o quê? Pobre de espírito. Para que nós possamos ser abençoados, nós temos que ter um choro sincero diante de Ti. Para que nós sermos abençoados, Pai amado, verdadeiramente por Ti, nós temos que ser o quê? Humilde de coração. Para que nós sejamos verdadeiramente abençoados por Ti, nós temos que ser justos em todas as nossas decisões, em tudo aquilo que a gente faz e que a gente pratica. Aprendemos também, Senhor, que nós temos que ser misericordiosos, temos que ter misericórdia daqueles que precisam de misericórdia. Tu nos ensinaste também, Pai amado, que nós temos que ter um coração puro, não um coração de pedra, um coração de carne, um coração capaz de perdoar o nosso semelhante, o nosso irmão, o nosso familiar. E Tu também nos ensinou, Pai amado, que nós temos que buscar a paz a todo momento. Nós estamos aqui nessa terra para juntar e não para espalhar. E quando Tu fala, Pai amado, para nós buscarmos a paz a qualquer momento,
é para nós, Pai amado, evitarmos confusões e, muito pelo contrário, sermos conselheiros das pessoas para que não tomem essa atitude de estarem brigando. E aí, querido, o Senhor finaliza ali no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10, e não se importe em ser perseguido, em professar a fé. E por que tu fala isso, Pai amado? É porque nós não podemos ficar preocupados com isso, porque a recompensa em sermos perseguidos por professarmos a fé em Ti, a recompensa é muito maior. Então essa é a oração, Pai amado, que eu faço em nome de Jesus, e que os teus filhos possam ter recebido essa palavra em seus corações e ponham em prática em todos os dias da sua vida. É o que eu te peço, Pai, e eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém, amado. Que palavra foi essa que o Senhor nos deu nesse dia de hoje, acerca desse tema que nós tivemos aqui da palavra de Deus? Foi um tema abençoado, que nos deu muito aprendizado, que nos deu sabedoria, que nos mostrou o caminho para que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Que você tenha guardado essa palavra no seu coração, que você possa colocar em prática todo dia, né? Essa palavra que você aprendeu aqui hoje na EBD. Amém? E muito obrigado por você estar aí até esse momento. O Senhor, ele se agrada muito dessa sua atitude, de estar buscando conhecimento, entendimento da palavra de Deus para aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família e no dia a dia da sua empresa. Amém? Então, querido, não falte. A nossa EBD é todos os domingos às 16 horas, a EBD da Assembleia de Deus Ministério Anchieta. Quando você receber esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas possam ser o quê? Abençoadas também, como você está sendo abençoado aí hoje. Amém? Então, mais uma vez, muito obrigado por você estar aí. Um beijão no seu coração e te aguardamos hoje às 18 horas ali na Rua Ataúba, número 75, precisamente na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi, que é onde fica a Adma. Eu não tenho sombra de dúvida, querido, que tem uma palavra de Deus para o seu coração, que vai fazer transformação na sua vida, de forma que você vai ter um dia abençoado, uma semana abençoada, um ano abençoado na presença de Deus. Amém? Um beijão no seu coração, que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.